Beleza. Hoje a gente vai tratar um pouco ali da parte de domínio contra domínio conjunto imagem, que seria a classificação dos nomes dos conjuntos relacionados à nossa função. De certo modo, eu já dei uma pincelada nisso num outro momento com vocês, mas agora a gente vai ter uma melhor definição. Então, vamos entender o que acontece aqui. Deixa eu só aceitar o pessoal aqui, o pessoal está entrando ainda. O conjunto, o domínio da função, né, que é esse conjunto de entrada, normalmente vai ser o conjunto que vai estar à esquerda, né? Tipo, não necessariamente isso vai ser padrão, né? Porque a gente também pode colocar as setinhas vindo na outra direção, mas a ideia é que o conjunto aonde os elementos vão ter a entrada na função é o conjunto que forma o domínio. O domínio é importante que todos os elementos tenham uma imagem, né? Porque a gente viu que essa é uma das partes da definição que a gente tem da função. Todos os elementos do domínio, todos os elementos do conjunto de entrada precisam ter uma imagem. E a imagem vai ser aquilo que sai de fato da função. Mas nem sempre o que está do outro lado aqui, no caso o outro conjunto, vai ser a imagem total. No caso, todos os elementos que estão nesse conjunto aqui vão ser mapeados, no caso, vão ter uma ligação com outro conjunto. Então, pode sobrar elementos desse lado aqui, tá? Que a gente vai chamar esse conjunto todo aqui, o B no caso, de contradomínio. Poderia ser X, aliás, poderia ser uma outra letra aqui embaixo, não precisa ser necessariamente B, tá? Mas a ideia é o seguinte: o conjunto de entrada a gente chama de domínio, o conjunto possível de saída a gente chama de contradomínio, e os elementos que de fato saem da nossa função vão ser a imagem, tá? Então, tem esses três conjuntos, apesar de que a gente tem duas bolinhas aqui, dois conjuntos sendo colocados. O segundo conjunto aqui, ele se divide em dois, né? No caso, pode ser o contradomínio e a imagem, que são os elementos que de fato saem. Vamos olhar isso num exemplo que a gente já tinha visto num exercício anterior aqui, ó. Vamos supor, nesse conjunto aqui, ó, a gente tem o A, o B, aqui tem a nossa aplicação, né, a nossa lei da fração, da função, e a gente tem alguns elementos aqui que foram mapeados. Vamos pensar aqui e responder nessa função aqui, quem que é o domínio, quem que é o contradomínio e quem que é a imagem. Quem que é o domínio dessa função? Qual é o conjunto que está entrando nessa função? Podem responder para mim. O elemento, qual é o conjunto que está entrando nessa função aqui pelas afirmações que a gente tem aqui na tela? Isso, o conjunto A. Então, o nosso domínio daquela função ali seria o conjunto A. Então, normalmente, a gente vai escrever essa nomenclatura assim, ó. Deixa eu até apagar aqui para escrever do outro lado. Vou escrever aqui, ó. Opa. O domínio da função f. Olha só que louco. Antes a gente usava um incremento aqui do lado, né? Uma coisa aqui do lado para dizer, olha, essa coisa aqui que está entrando na função. Agora, a nossa função virou o incremento, tá vendo? Então, eu estou aplicando uma função domínio, é meio louco aplicar uma função numa função. Então, a gente está pegando aqui, respondendo quem que é os elementos que entram nessa função aqui. A gente pode escrever ali o conjunto A diretamente, como o Arthur falou, ou pegar e escrever explicitamente quem é esse conjunto aqui, tá? Eu poderia também escrever simplesmente aqui, ó, os elementos que estão ali, o -1, -2 até o 2. Então, colocar lá, -2, -1, 0, 1 e 2. As duas coisas, as duas respostas aqui são possíveis, tá? Ou o conjunto direto pelo símbolo que ele está representado ali, ou a gente colocar explicitamente o conjunto. Beleza, vamos para a próxima parte ali. Quem que é o contradomínio? Contradomínio da função f. Contradomínio são os possíveis elementos dessa função. Então, olha só, aqui nessa relação que a gente tem aqui, ó, o contradomínio possível seria o B. Então, a gente pode fazer do mesmo jeito ali que o Arthur colocou, que seria só responder direto o B, né? Ou então colocar também o conjunto aqui de forma explícita. Já a imagem da nossa função f vai ser dado
apenas por alguns elementos. Quem são esses elementos aqui? São os elementos que de fato saíram. Ó, a gente saiu o 0, saiu o 1 e saiu o B. Então a gente vai ter que colocar mesmo aqui esses elementos aparecendo, porque não tem nenhum conjunto só com esses 3 elementos ali que saíram, tá? Então a gente precisa colocar. Importante, coloca chaves. Não pode ser parênteses e nem o colchete, tá? Tem que ser realmente as chaves, porque é a chave que representa a ideia de conjunto na matemática, tá? Inclusive, isso é incorporado depois para várias outras coisas. Por exemplo, linguagem de programação também muitas vezes usa esses símbolos aqui para diferenciar um tipo de conjunto de um outro tipo de... aí não vai ser conjunto, né? Vai ser um outro tipo de elementos possíveis que a gente entra lá, de caracteres, de dados dentro dessa linguagem, tá? Beleza, então a gente viu aqui o domínio, contradomínio e a imagem dessa função que a gente já tinha visto aqui no outro dia. Vamos pegar aqui, ver se tem mais alguma função aqui. Por exemplo, nessa função aqui, ó, quem que vai ser o domínio, quem vai ser o contradomínio e quem vai ser a imagem? Alguém liga o microfone e fala aí rapidinho, só pra gente ver se entendeu. Domínio é ABC. Isso é o conjunto ABC, que poderia ser representado pelo xão ali. Quem que é o contradomínio? O Y. O Y. Quem que é a imagem? O 7. O Y também, porque no caso o Y só tem o 7, mas a gente também poderia ter colocado só o 7. E repara o seguinte, o 7 não vai ser o elemento, vai ser o conjunto que contém o 7. Que vai ser, a gente representa assim, ó, deixa eu apagar aqui. Vai ser lá a nossa imagem do F. Opa, esse F ficou horrível. Imagem do F. Vai ser o conjunto que tem o 7, tá vendo? Não é só o 7 ali como elemento, porque o 7 como elemento vai ser a imagem de alguns daqueles elementos ali. Vamos supor, quem que é a imagem do A? Se eu fosse perguntar lá, quem que é o F do A? Aí sim eu tenho a resposta só o 7, tá vendo? É diferente. Aqui a resposta da imagem sempre vai ser um conjunto. Resposta do domínio sempre vai ser um conjunto. Resposta do contradomínio sempre vai ser um conjunto. Quando eu pergunto quem é a imagem, aí na imagem tem que sair um elemento. Claro, esse elemento também poderia ser um conjunto, tá? Mas aí já é um outro papo que a gente não precisa entrar agora. Beleza. Então, tipo, a ideia de domínio, contradomínio e imagem é bem intuitivo, né? Bem literalmente apontar quem que está saindo, o que que é, o que que não é. Então não é uma ideia complicada, tá? É uma ideia bem simples, na verdade. Então vamos fazer alguns exercíciozinhos só para ver se vocês entenderam, tá? Dessa parte aqui. Então façam o exercício 29 e 30 bem rapidinho aí, da página 132. De conjunto imagem. A imagem, os elementos apenas que saem do conjunto. Quer ver? Vamos supor, eu vou pegar um outro conjunto aqui para a gente analisar quem que vai ser a imagem, tá? Tá, nessa aplicação que a gente tem aqui, ó, da C, tá? A 23C. Tá vendo a imagem aqui, ô Henrique? Tô vendo. Beleza. Quem que vai ser o conjunto, quem que vai ser o domínio dessa função? Vai ser o A. Quem que vai ser o contradomínio dessa função aqui? B. O B. E a imagem vai ser o conjunto que tem apenas o 0. Então, se eu fosse escrever a imagem disso daqui, ó, eu teria que escrever o seguinte, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, eu vou dar um nome para aquela função ali, vou dizer que aquela função é G, tá? Então, a função G. Imagem da nossa função G vai ser só o 0. Pronto. Tá vendo? Só o elemento 0, mas esse elemento pertence a um conjunto, tá? Porque é como se eu tivesse uma bolinha ali circulando aquele cara. Deixa eu até fazer uma arte aqui, ó. Vamos supor, se eu tivesse que fazer um conjunto, seria só isso aqui, tá vendo? Só o conjunto formado pelo 0. A mesma coisa nesse aqui, ó. Mas aqui vai ser quase todo mundo, ó. Se eu fizesse a imagem disso aqui, seria pegando do 3 até o 0, porque são os elementos que saíram aqui, ó. 0, 1, 2 e 3. O 4 não tá, então o 4 não faz parte da imagem desse cara aqui. Aí os outros nem são função, então a gente nem convém olhar, tá? Entendeu ali, Henrique? Tranquilo? Tá, então a imagem é basicamente todos que saem do conjunto B. Isso. Todos os elementos que saem dessa nossa aplicação aqui, dessa nossa função, né? Só são os elementos que saem. Os que podem sair
são o contradomínio. Os que de fato saem são a imagem, tá? Tá bom. Beleza, então fechou. É só isso aí. E a gente pode então fazer ali os exercícios da página 132. Deixa eu colocar aqui 132 para todo mundo ver. É 132 mesmo? É, 132. E aí vocês podem fazer aí em 10 minutinhos, vocês já fizeram esse exercício todo aqui, super difícil. Deixar aqui mais aberto aqui para o pessoal olhar mais fácil, aumentar mais um pouquinho também, porque a gente está com espaço aqui, são poucos exercícios. Pronto, a gente faz aqui então o exercício 29 e o exercício 30 e daqui a pouco a gente corrige, tá? Matheus, volta no começo do capítulo e dá uma olhada lá, ver se não aparece isso bem explícito lá pra gente, tá? Eu vou aqui mutar meu microfone para não atrapalhar vocês aí, tá bom? Mas tendo dúvida, pode perguntar, tá? Muita gente com a câmera fechada, hein? Você tem que abrir a câmera.
Quase pronto já? Eu não entendi a 30. Vamos lá. 30. É praticamente a mesma coisa que a 29, só que você começa fazendo o desenho, como aparece ali embaixo da 29. Aí depois determine ali o domínio de G, o contradomínio de G, a imagem de G, é A B, e não tem ali o contradomínio na outra, mas né, é bem fácil. Determine G de F, é a imagem, aliás, a G de 3. Determine, então, a imagem no ponto 3. Beleza, o que ele está falando ali? Como é que liga o 3 à sua imagem? Qual é a imagem do 3 ali no caso? Você leu ali o enunciado? Está dizendo, ó, o valor de entrada é o triplo. Então, qual é o triplo de 3? 9, né? Então, fica fácil ali, então, o G de 3 vai ser 9. Aí, depois, ele determine o X para que a imagem seja 12. Que número que, quando multiplica por 3, vira 12? Né? Fácil também. Então, aí você vai chegar X igual a 4. Acabou. É muito simples. Fazer um desenho, apontar quem que é o domínio, contra o domínio imagem, achar a imagem do 3 e achar quem que tem o 12 como imagem. Pronto. Esses exercícios são meio bobinhos, tá, pessoal? Tipo, aí você fica, tá, é só isso? É só isso? É só isso mesmo. Mais uns 2 minutinhos a gente já corrige, tá? Vamos lá. Já temos tempo suficiente ali para fazer essas questões. Começando ali, ó. Considerando a função A aplicado a F em B, dado pelo diagrama, e determine o que se pede. Tá, a gente tem ali aquele conjunto A, que é o 3, 4, 5, 6. Aí tem o conjunto B, que é 1, 3, 5, 7. Eles não necessariamente vão ter ali uma regra de formação, ele simplesmente está ligado um no outro, porque às vezes pode acontecer isso também com conjunto. Com conjunto não, com função. E aí a gente tem que falar quem que é o domínio
Quem que é o domínio da função f? Vai ser o a. A gente pode escrever literalmente aqui igual a razão, né? Deixa eu até escrever aqui para não ter dúvida. Aqui. Igual a... Opa, a maiúsculo. Tem uma diferençazinha ali entre o a maiúsculo e minúsculo, então, por favor, escrevam correto também. O a maiúsculo. Esse meu negócio nunca contribui aqui. Pronto, ficou bonitinho. Então, ali, ó, o a. Quem que é a imagem? Vai ser o nosso B. Aliás, o B não, né? Vai ser um conjunto formado pelo 1, o 3 e o 7. Então, 1, 3, 7. Reparem bem ali, ó, separados por vírgula. E quem que vai ser a nossa imagem do 4? Vamos ver, o 4 vai lá no 1. Então, a nossa imagem aqui é o 1. Então, ele vai ser só igual a 1. E toda vez que a gente está tratando da relação de elemento a elemento, no caso aqui, tá vendo? Ó, é um elemento 4 que está indo para o 1. Então, a gente não precisa colocar em conjunto. Já nesse outro aqui, ó, que era tratando de conjuntos, aí sim a gente precisa colocar as chaves e tal, ou representar pelo nome explícito aqui pelos elementos explícitos ali do conjunto, tá? Ok. Ela não tá bonito aqui no lugar, porque esse programa aqui sempre me zoa aqui. Agora sim. E agora sim. Pronto, tá. Respondido. Vamos para a próxima aqui, ó, a D. Y para quando o x é igual a 5. Então, ele está perguntando qual é que é a imagem do 5 aqui, né? Então, o 5 vai para o 7. Então, nesse caso aqui, ó, na resposta da D, o nosso y é igual a 7. Próxima. Vamos olhar ali, ó. Qual é o elemento de entrada em que sai o 3? Então, o elemento de entrada que sai o 3 é o 6. Então, aqui nossa resposta vai ser x igual a 6. X igual a 6. Tá vendo? É um negócio bem descritivo. Praticamente não tem conta nenhuma para fazer, tá? Então, é literalmente entender as palavras que estão sendo colocadas ali e responder o que está sendo pedido. Próximo aqui, ó. O x quando a imagem, no caso, f de x é igual a 1. Então, que elemento que sai o 1? Opa! Aqui a gente vai ter duas respostas, né? Porque, olha só, tem o elemento 3 que vai para o 1 e tem o elemento 4 que vai para o 1. Então, aqui a resposta é literalmente 2. Então, você vai colocar x igual a 3 ou x igual a 4. X igual a 3 ou x igual a 4. Ah, professor, mas tem duas respostas aqui. Pode ter? Pode, não tem problema. Vamos lá. Próxima questão aqui. A gente tem, então, ali, ó, a imagem quando entra o 6. Então, o 6 vai lá para o 3. Fácil também. Então, a gente tem ali que f de x, no caso aqui, ó, f de x igual a 3. Tá vendo? Então ele fica nessa coisa de ficar trocando f de x e y, f de x e y. No fundo, f de x e y é a mesma coisa, tá? F de x é igual a y. Qual é a imagem? Quando o x é 3, então aqui, ó, 3, a imagem é 1. Então a gente tem ali, ó, que o y é igual a 1. Aqui a gente praticamente já respondeu ali na parte de cima, só que ao contrário. Y é igual a 1. E vamos para a última aqui. O x, qual é o x quando a saída é o y? Ah, é o 7, né? Estou confuso de tanto letra D, F, I. Estou muito confuso. Poderia me explicar? Matheus, você estava ali quando eu expliquei o que era domínio, contradomínio, imagem? É literalmente os nomes. Domínio é o conjunto de entrada. Contradomínio é o possíveis elementos de saída. E a imagem são os elementos que de fato saem. É literalmente essas três definições ali que precisa gravar. É realmente essa parte é bem decorada, tá? Não tem muito o que fugir. E ler de novo o que está escrito ali, tá? Porque tá bem na página anterior aqui, ó. Opa, deixa eu... Aí aqui eu vou te mostrar aqui onde é que tá essa parte.
Exatamente aqui em cima que eu acabei de falar, ó. Domínio é o conjunto A, no caso aqui o conjunto de entrada, contradomínio é o conjunto de possível saída, e a imagem são os elementos que de fato saem. Pronto. Essas três frases. Não tem muito que ficar explicando, não tem muito que inventar de diferente nisso. É entender essas palavras ali e meio que é isso. Não tem muito. Se tentar explicar demais, eu acho que complica nesse caso. Isso aqui não precisa. Tá, vamos para a próxima aqui, que é a última. Qual é a imagem que sai quando sai 7? Qual é a entrada do x? Vai ser o 5, né? Então aqui a resposta. Opa! E x igual a 5. Pronto. Vamos para a próxima aqui, ó. Próxima questão. Aí essa aqui tem que desenhar, então eu vou ter que pegar o nosso quadrinho ali. Então eu tenho o meu conjunto A. Vocês conhecem alguma Christina Hauser? Sou eu, Jonathan. Ah, tá. Mas você não é você? Não tá aí? Ah, Sim, só que eu vou sair do celular. tá. Beleza. Vamos lá. Desenhar aqui o conjunto A, o conjunto B e a aplicação, né? Então vamos lá. Conjunto A, tchuf, conjunto B, tchuf, 1, 3, 4. Aí aqui 3, 9 e 12. Vou colocar uma corzinha aqui diferente. Tchum, tchum, emendo aqui. Tchum, pronto. Aí aqui, opa, fez uma arte aqui que não foi eu. Aí ele coloca ali que a nossa função, nossa g de x vai ser dada por 3x, né? Porque ele pede o dobro ali. E é a função de A aplicada em B. Beleza. Então é isso aqui, a primeira parte ali da A, que ele pede aqui, ó, construa o diagrama das flechas da função. Aí depois, determine o domínio de G, o contradomínio de G e a imagem de G. Beleza, então vamos lá. Domínio da função G vai ser o conjunto A. Só olhar, né, os elementos que entram ali. Contradomínio da função G vai ser o B. E nesse caso, a imagem vai ser a mesma coisa do que o contradomínio. Por quê? Porque não sobrou ninguém, todo mundo foi mapeado ali, tá vendo? Todo mundo apareceu aqui como resposta, então o contradomínio vai ser igual à nossa imagem. Beleza. Agora a próxima aqui, ó, a C. Determine quem é a imagem do 3. Beleza, é só dizer, olha, quem que está saindo aqui do 3 é o 9. Então a gente responde lá, ó. Essa aqui já é a letra C. A imagem do 9 ali, então, aliás, F nada, é o G. Tem mania de, quando é função, sempre colocar o F, que é de função. A G de 3 vai ser o 9, tá? Então, pronto, a imagem relacionada ao 3 vai ser o 9. E agora a letra D, vamos ver quem que é. Qual é o elemento de entrada em que a resposta é 12? Aí a gente sabe ali que vai ser o nosso 4, né? Beleza, então é só achar ali, então, fazer a equaçãozinha bem bobinha, né? Tipo, 3x igual a 12. Da onde que apareceu esse 3x? Aqui, ó. 3x está aqui, ó. Nosso elemento que determina a função, tá? Ou então a gente poderia ter pegado direto o elemento aqui, só literalmente apontar que em volta do 12 aqui vai ser o 4, né? Então aqui o x igual a 4. Pronto, acabou. Vamos para a próxima parte aqui, ver se tem alguma coisa interessante. Aqui ele conta um pouco da história de função, é um blá blá blázinho ali que não precisa. Quem tiver interesse de ler, pode ler, mas essa história é meio chatinha. E a gente vai para a parte de representação gráfica. Essa aqui também é uma parte legal, porque representação gráfica de função é um negócio bem intuitivo também. Quer ver? Ó? Vamos passar para essa parte aqui, deixa eu ampliar um pouquinho e vamos ler então e entender.
O que acontece? A gente já estudou um pouquinho lá no sexto ano e no sétimo ano a questão do plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? A gente tem um eixo que tem duas coordenadas, elas são eixos que são ortogonais um ao outro, quer dizer, que tem um ângulo de 90 graus entre eles, e o nosso conjunto de entrada vai estar representado no eixo X e o nosso conjunto de saída vai estar representado no eixo Y. Então, como é que funciona isso? Cada vez que eu tiver um elemento dessa função, ele vai estar representado a entrada, o número da entrada na primeira coordenada e o número de saída na segunda coordenada. Por exemplo, vamos fazer o gráfico dessa função que a gente acabou de ver aqui do exercício. Cadê aqui, ó? O exercício 30, tá? Vamos fazer o gráfico disso de uma maneira bem simples para vocês entenderem aqui o que é aquilo ali, tá? Deixa eu pegar aqui, vamos passar lá para o quadrinho. Ó, vou fazer então o gráfico disso daqui. Vou fazer de uma maneira bem simples, tá? Ó, eu tenho aqui o nosso eixo X, o nosso eixo Y, tá? E eu vou colocar os pontos meio que pulando, não vou respeitar a escala, porque a ideia é literalmente para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Ó. A gente tem, então, o 1, aqui o 1, 2, 3 e 4, acho que até 4 no valor de entrada, e aqui eu vou colocar os pontos meio que pulando para conseguir também mapear isso de uma maneira mais fácil. Aqui vai ser 3, 6, 9 e 12. Então, deixa eu colocar os numerozinhos aqui para vocês entenderem. Aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4. Aqui eu vou usar outra escala, tá vendo? Eu vou pular de 3 em 3 para conseguir facilitar na hora de eu desenhar esse gráfico aqui. Opa, 9 nada, é o 12. Tá. Como é que era mesmo o nosso primeiro ponto lá que a gente tinha? O 1 vai estar ligado ao 3. Ok. Então, eu literalmente vou fazer isso daqui, ó. O 1 vai estar ligado ao 3. Esse é o primeiro ponto da nossa função. Tá vendo? O 1 em x e 3 em y. Ok, vamos marcar o próximo ponto. O próximo ponto, quem que era? Era o 3 que liga no 9, né? Então, eu vou pegar a coordenada 3 e 9. Então, ó, 3 liga lá no 9. Então, vai estar aqui. Beleza, tem o outro ponto. Agora, eu vou ligar o nosso último ponto ali, que era o 4, ligava lá com o 12. Então, eu vou fazer o 4 com o 12. É um outro ponto aqui. Pronto. Então, a nossa função que a gente estava representada lá pelo gráfico antes ali, que tinha a questão dos conjuntos, agora eu posso representar também por esse conjunto de pontos aqui no nosso plano cartesiano. Tá vendo? A gente tinha 3 pontos de entrada, então representados 3 pontos de entrada e saída ao mesmo tempo. Mas, olha só, tem 3 pontos aqui. Antes a gente tinha 6 números e agora só tem aqui 2 pontos. Aliás, 3 pontos. Por que a gente tem isso? Porque pensa o seguinte, cada ponto aqui, ele é representado, ele é colocado a partir de 2 números ao mesmo tempo. Tá vendo? Eu estou colocando esse ponto aqui nesse lugar, porque ele tem a coordenada 1 em x e 3 em y. Esse ponto está aqui, não está mais para cá, não está mais lá embaixo, não está em outro lugar, porque ele tem que estar com 3 em x e 9 em y. E o último ponto, 4 em x e 12 em y. Então, pronto, são esses 3 pontos. Ah, mas então qual que é a diferença dessa representação aqui da função para essa representação que a gente acabou de fazer? Bem, olha só, a gente só tinha 3 pontos de entrada. Como é que com 3 pontos de entrada eu vou fazer uma linha inteira? Não dá, né? Claro, se a gente fosse pensar, se eu pegasse todos os valores possíveis de x aqui e triplicasse ele, todos os pontos iriam estar aparecendo nessa linha aqui. Aí sim eu teria uma linha cheia aqui, uma linha, né, cheia de pontinhos, e essa linha cheia de pontinhos se tornaria uma reta. Aí sim eu teria uma reta que passa por esses pontos aqui. Mas eu só tenho 3 pontos de entrada, eu só vou ter 3 pontos de saída. Então eu só tenho essa combinação desses 3 pares de coordenada aqui, tá? Então vamos fazer a representação daquela nossa outra função que apareceu lá para a gente
no exercício A, através também dessa ideia aqui de plano cartesiano, tá? Deixa eu só pegar os números novamente lá, para a gente ter noção de quem que é quem aqui. Pururu, cadê ele aqui? Ó, vamos pegar esse conjunto aqui, ó, e representar também através do plano cartesiano ali, como a gente viu. Então, são os números 3, o 4, o 5 e o 6. Deixa eu desenhar lá. Fazer um pouquinho maior aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E de saída vai até o 7. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 7 vai bater lá em cima. 7, tá bom. Não está bem desenhado aqui, com proporção e tal, mas a ideia é que fosse proporcional, tá? Vou colocar os numerozinhos aqui só para vocês não esquecerem quem são os números. Aqui, 1, 2, é como se tivesse uma reguinha aqui e uma reguinha para lá, tá? 4, 5, 6, isso daqui é o nosso X. Nessa direção aqui, que eu vou só colocar uma flechinha lá, vai ser o nosso Y. Para cá é positivo, para lá é negativo, tá? E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 lá em cima. Beleza. Vamos anotar os pontos, então. O nosso ponto 3, x, está ligado ao 1 em y. Então, beleza, eu vou marcar o ponto 3 em x e 1 em y. Vou fazer o primeiro ponto aqui, ó, 3 e aqui, ó. Pum. Tá, primeiro ponto está marcado. Vamos para o segundo ponto. 4 em x, 1 em y. Tá, então vai ser 4 em x, 1 em y. Tá aqui. Pronto, eu exagerei aqui no ponto, mas tá, é ali mesmo. O próximo, o 5 pula lá para o 7. Então, o 5 vai pular lá em cima para o 7, quase no final da minha tela aqui. E o próximo vai ser o 6 que pula lá para o 3. Então, 6 vai estar ligado ao 3, mais ou menos aqui. Claro, esse gráfico aqui, ó, esses pontos, eles são pontos discretos. O que é ponto discreto? Significa que não está de forma contínua, ele não está ligado por todos os pontos até chegar no outro aqui, né? Tipo, tem vários espaços aqui, tem vários espaços aqui, tem vários espaços aqui. Só que o que acontece? Isso aqui é usado o tempo todo para descrever gráficos. Por exemplo, um gráfico possível para isso aqui seria a cotação de alguma empresa. Então, como é que eu faria aqui o gráfico disso a partir da cotação de uma empresa? Eu literalmente ia ligar os pontinhos aqui, ó. Aí você podia fazer para cima e para baixo, aqui subiu e desceu e mais um monte de coisa. Tá vendo? Então, eu posso fazer um gráfico a partir disso aqui, uma estimativa a partir dos pontos que a gente tiver. Quanto mais pontos eu tiver, melhor vai estar a estimativa desse gráfico, melhor vai estar desenhada essa função e eu vou entender. Uma coisa importante para vocês entenderem é o seguinte, deixa eu só apagar aqui de novo, porque aquela linha não ficou bonita ali, eu quero caprichar naquela linha aqui. Tá, melhorou um pouquinho. Aqui e aqui. Uma coisa aqui para vocês entenderem é o seguinte, toda vez que eu tiver um elemento de entrada aqui, no meu conjunto de entrada, eu tenho que ter um elemento de saída. Se eu tiver uma ruptura aqui, um buraco aqui no meu gráfico, um buraco no meu desenho, pode ser que isso não seja função. Por que pode ser que não seja função? Porque eu vou ter elemento de entrada que não vai ter saída. Então, um jeito da gente saber se é uma função ou não pelo gráfico é se aquela função tem buracos. Como assim se a função tem buracos? Porque aqui, ó, a gente está imaginando que é uma linha contínua aqui, né? Que não tem nenhum ponto, que elementos do X aqui estão sendo sempre mapeados, sempre tem uma saída. Então, se eu tiver um buraquinho aqui nessa função, como assim um buraquinho nessa função? O professor tá maluco falando de buraco da função? Assim, ó, se eu tiver um desenho aqui, ó, e fizer um gráfico assim, isso daqui vai ser uma função. Por quê? Porque cada elemento, é a curva, tá? Não é o gráfico aqui, no caso, não é o eixo X e o eixo Y. Isso daqui vai ser uma função, porque cada elemento que a gente tem de entrada, ó, aqui são todos os elementos de entrada. Pensa que qualquer pontinho que eu colocar aqui no X vai ser um elemento de entrada. Aqui, 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 aqui. Qualquer lugar que eu colocar do X vai ter um elemento de entrada. E vocês reparam o seguinte, todos os elementos de entrada têm se eu passar uma reta aqui, ó, eu vou conseguir cortar
o meu eixo, a minha curva. Então, todo elemento de entrada vai ter um elemento representado aqui nessa curva, tá vendo? Tem só um elemento. Tá vendo? Estou passando aqui, tem um elemento que passa por aqui. Se eu fizer a mesma coisa nessa reta aqui, ó, tem um elemento que passa por aqui. Se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, tem um elemento que passa aqui nesse ponto. Tem um elemento que passa nesse ponto. Tem um elemento que passa nesse ponto. Então, toda vez que eu tenho uma entrada, eu tenho apenas uma saída. Se eu fizesse uma outra coisa aqui para vocês, ó, se eu fizer isso daqui, ó, isso pode ser uma função no meu gráfico representado aqui em x e em y, segundo a definição que a gente tem lá. Quais as regras que a gente tinha de função? Quais são as regras que a gente tinha de função? Todo elemento de entrada tem que ter um elemento de saída, e nenhum elemento de entrada pode ter ao mesmo tempo dois elementos de saída. Então, se eu pegasse e fizesse isso daqui, ó. Pum! Quantas vezes a linha vermelha cortou a bola verde? 2. Então, significa que ela teria duas imagens. Isso daqui poderia ser uma função nesse gráfico aqui? Não, porque a gente tem exatamente duas imagens. Ó, tem aqui seria uma imagem e aqui seria uma imagem. Então, eu não posso desenhar uma bola e achar que seja uma função. Se eu tivesse só o tampo da bola, só a parte de cima da bola, poderia ser uma função. Se eu tivesse só a parte de baixo aqui dessa bola, poderia ser uma função. Mas as duas ao mesmo tempo, eu não consigo ter uma função, porque ó, aqui tem duas imagens. Aqui também ó, teria duas imagens. Aqui também teria duas imagens, tá vendo? A imagem aqui, a imagem aqui. E vão ter outros lugares aqui nesse gráfico que não vão ter imagem. Por exemplo, ó, se eu passo aqui, ó, aonde que a linha vermelha cortou esse desenho da bola aqui? Em nenhum lugar. Então, nesse ponto aqui, que eu não sei quem é, mas tipo, é um ponto do meu domínio, não tem imagem. Então, se não tem imagem, também não vai ser função. Então, a ideia de ser função é que todos os pontos do eixo X tenham uma representação nesse desenho. Eu sei que isso é super abstrato, tá, pessoal? Ainda mais porque a gente estava saindo de uma ideia que era discreta de elementos... Opa, saiu aqui. Deixa eu voltar aqui. Elementos que eram discretos na nossa função e agora são elementos que são contínuos, no caso, né? São pontos aqui que estão aparecendo de forma contínua. Então, por exemplo, aqui vai ter vários exercícios que vão ter essa interpretação, se é função ou se não é. Então, quando a gente voltar do intervalo, porque agora a gente vai fazer um intervalinho, que até já demorei 3 minutos, a gente volta a 9h28 e aí a gente faz alguns exercícios aqui da página 135, tá bom? Vou parar aqui a nossa gravação e aí a gente volta às 9h28.